Bom dia, bom dia. Então, vocês devem estar vendo lá no apostilo o que é espécie, né? Então, agora nós entraríamos numa aula chamada especiação. Bem, moleza, tem alguns termos, né, que a gente tem que dominar, ou que vocês têm que dominar ali, mas são coisas simples, né, coisas que vocês conhecem, né? Então, especiação é lógico, é uma matéria que vai começar com o conceito de espécie, né? O que é uma espécie? Para a gente poder saber o que vai acontecer, né? Então, dentro desses lidinhos que vocês estão vendo ali, deixa eu ver só, tá? Você tem lá vários seres aí, né, de espécies diferentes, né? Ali, ó, borboletas também. E a pergunta é, né, o que é espécie? Então, tudo começa com o Linné. Então, Calvin Linné, aquele cara da classificação, né, para ele poder fazer a classificaçãozinha dele, ele teve que ver lá um conceito, para ele poder isolar, né, fazer lá o conceito de espécie. E o conceito de espécie do Linné diz assim: conjunto de seres vivos dotados de grandes semelhanças físicas. Ou seja, você olhando para o ser, você vê que eles são iguais fisicamente entre si, demonstrando um padrão típico em cada grupo. Tanto que Linné, ele tinha uma espécie padrão, né? A espécie padrão, aquele ser que era o padrão. Então, para saber se era daquela espécie, você tinha que pegar o teu e comparar com a espécie padrão. Se batesse, muito bem, era da mesma espécie. Se não batesse as características ali, não era. Esse conceito ele é um pouquinho complicado, porque a gente sabe, né, que, dependendo da região, os seres podem ter pequenas diferenças entre si, né, e ainda serem da mesma espécie. Então, pequenas mutações, as combinações genéticas poderiam fazer com que os seres fossem um pouquinho diferentes, tanto que no próprio darwinismo já se sabe disso. Então, esse conceito do Linné ficou meio complicado, né, de você fazer. Quanto mais espécies a gente ia descobrindo, começou a ficar, não, mas essa aqui é muito parecida com essa, a única coisa que muda é que essa tem uma anteninha, né, não sei o quê, e essa tem uma outra. Então, já começou a complicar a vida, né, dos biólogos, dos estudantes, para poder classificar esses seres. Aí, o que acontece? Qual que seria o conceito apropriado, né? Então, para que esses conceitos surgissem, tá? Aqui você tem duas espécies, né, diferentes, mas muito parecidas. Aqui também, como é que você classifica esses seres, né? Eles são subespécies, era difícil. Então, Ernest Mayr, em 1942, ele fez um conceito, ele diz assim, ó, espécie, grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar, reproduzir, deixando descendentes férteis, né, estando reprodutivamente isolado de outras espécies. Então, quando você isolava um grupo de seres e eles trocavam genes, né, faziam a reprodução, era o conceito do Ernest Mayr, né, para o conceito de espécie. Tá? Mesmo, ele já previu, ainda que alguns grupos de indivíduos sejam espacialmente isolados, se reunidos de novo, cruzarem e deixar descendentes férteis, ainda são considerados da mesma espécie. Trocando em miúdos, separou os seres, eles estão isolados, estão trocando genes, né, de lugares diferentes. Aqui troca gene, aqui troca gene. Tá? Começa pequenas modificações, mas se eu pegar esses seres, colocar eles junto e eles se reproduzirem, e os seres que os filhos, né, dessa reprodução forem férteis, eles ainda pertencem à mesma espécie. Então, nós só vamos ter uma outra espécie, né, quando não pudéssemos mais fazer essa reprodução. Tá? O conceito de Ernest Mayr é hoje difundido no mundo inteiro, mas ele também tem limitações. Tá? Como ele fala em reprodução, em deixar seres, né, descendentes férteis, nós temos um probleminha com esse conceito, tá? Que é quando nós falamos de espécies que não fazem reprodução sexuada. Nesse caso, quando não há reprodução sexuada, o conceito não dá certo, né? É o caso, por exemplo, dos vírus, das bactérias, né, que fazem reprodução assexuada. Aí o conceito não funciona. Então, para esses seres, continua valendo, né, o conceito básico,
que são identificados pelas suas semelhanças, só que hoje, como a ciência evoluiu bastante, a gente usa também uma análise bioquímica, morfológica, né? Morfologia, forma externa, bioquímica, a parte dos elementos químicos que eles têm, a fisiologia, tudo isso, né? A parte, né? Tudo que você pode usar dentro da biologia para fazer diferença entre os seres, já que esse conceito reprodutivo não dá certo para essas espécies inferiores, entre aspas, né? Inferiores que eu digo são mais simples. Tranquilo, então? Então, trocando em miúdos, tá? Conceito de espécie são seres semelhantes que, quando cruzados, produzem descendentes férteis, aquele conceito que você já sabia. Ou o conceito mais moderno ainda, aqueles que têm, né, a mesma estrutura genética, né? Aqueles em que os genes ainda trocam, né, entre um e outro, ou seja, reprodução. Não dá certo nos seres que não fazem reprodução sexual. Aí, nesse caso, usa-se, né, tudo que a gente puder de semelhanças entre os seres para poder fazer essa classificação. Tá? Tanto que o vírus tem uma classificação própria para eles, né? Diferente das demais classificações do Linné. Tanto que o Linné nem previu o vírus, porque o vírus é acelular. E a classificação de Linné, lembrando vocês, foi feita sempre com seres celulares, né? Em que a estrutura básica é a célula. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Muito bem. Tá? Na sequência, agora, nós temos o que precisa acontecer para a formação de uma nova espécie. As espécies ainda estão se formando? Sim. Muitas espécies hoje, no dia de hoje, podem estar se extinguindo naturalmente, sem influência do ser humano. Naturalmente estão deixando de existir, né? E um outro ser, uma outra espécie pode estar surgindo. Como é que isso acontece? Tá? Então, existe basicamente o conceito que diz assim: ó, você não troca genes, você não consegue mais trocar gene, é o início da formação de uma nova espécie. Tá? Então, o que pode acontecer, né, para que uma nova espécie surja? Tá? Então, primeiro, né, mutações e isolamento, né, entre os seres para que eles não consigam mais se reproduzir. Se eles conseguirem ainda se juntar e se reproduzir, é praticamente impossível que se forme uma nova espécie, tá? Mas pode. Daqui a pouco nós vamos ver como é que isso pode acontecer, né? Então vejam que aqui está ocorrendo ainda a troca, né, de genes. Se existe essa troca de genes, eles até podem ser diferentes, mas o que vai acontecer? Eles ainda são considerados da mesma espécie, tá? Então ali, ó, é troca de genes, reprodução. Se isso não acontece, se ocorre uma interrupção, né, na troca de genes, as mutações, as recombinações que vão ocorrer com esse ser vão ser diferentes do que vão ocorrer com esse. E com o passar do tempo, né, que não é pouco, tá, as diferenças vão se acumulando. Tanto que se eu comparo essa ave com essa, eu vou dizer assim, ó, não, eles não são nada parecidos. Por quê? Porque eles acumularam pequenas modificações. Se não houver mais troca de genes, nós estamos diante de uma nova espécie. E isso acontece, sim, existem duas maneiras para que isso aconteça: a anagênese e a cladogênese. Tá? Anagênese é quando pequenas mutações, recombinações vão ocorrendo no mesmo ser, e ele vai mudando conforme vai passando o tempo. Então, veja lá, ele está numa determinada selva que começou a sofrer pequenas modificações e ele também vai se modificando vagarosamente, não que a floresta cause isso, né? Mas naturalmente aquelas que têm uma pequena coloração, né, já conseguem sobreviver melhor do que os outros seus irmãos e ele vai ficando diferente, até que esse ser aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Esse ser, tá, já seja diferente desse aqui. Se você colocar um do ladinho do outro, você já vê que eles são diferentes. Com o passar do tempo,
você já vê que o original não existe mais, ele deixou de existir. Hoje você tem esse aqui naquela região. Ou seja, houve uma evolução, né, numa linha só, unidirecional, em que o ser foi sofrendo pequenas modificações com o tempo, né? Como se ele fosse, ó, eu vou usar um termo bem cholo, né, mas como se ele fosse se modernizando devagarzinho, tá? Foi ficando mais moderninho para poder sobreviver, tá? Em linha, ó, o antigo, o novo, tá? Já na cladogênese, clado é o termo que a gente usa para esses seres diferentes aqui, tá? Então, isso aqui é um clado, isso aqui é um clado que vieram desse original aqui embaixo, tá? Então, por isso, cladogênese. Na cladogênese, nós vamos ter, ó, um ser que continua existindo ainda, mas por algum motivo, uma mutação, alguma coisa, surgiu uma pequena diferença dele. Essa pequena diferença, ó, ficou isolada e começou a evoluir, ó, nessa direção. Diferente, né, fatores influenciaram para que ele se transformasse nesse passarinho aqui, diferente da desse. O isolamento geográfico pode ter ocorrido ou qualquer outra coisa. Então aqui, veja, esse ainda lembra esse, mas esse está completamente diferente desse. Então houve o quê? Uma disrupção, houve uma interrupção no ciclo natural, tá? Então, de novo, para não esquecer, cuidado com esses termos, porque esses termos são novos. Eles até um certo tempo não eram nem cobrados em vestibular. E, alguns anos atrás, eles começaram a aparecer. Então, diferença entre anagênese e cladogênese. Tá aí, ó, o desenho para vocês entenderem. Qual que é o conceito básico? Então, vejam lá. Anagênese, não há isolamento geográfico, tá certo? Os seres não se separaram, eles simplesmente foram melhorando, digamos assim, a sua subsistência no ambiente onde eles estão. A evolução agiu e foi selecionando sempre aquele irmãozinho, né, melhor para sobreviver ali. Então, lembrar, ó, não pode esquecer, na anagênese, tá? Não existe isolamento geográfico. O ser foi gradualmente melhorando um pouquinho, tá? Já na cladogênese, aqui embaixo, na cladogênese sempre vai agir uma barreira geográfica, tá? Então sempre vai ter lá uma barreira geográfica, alguma coisa que separou um grupo de mesma espécie em dois locais diferentes. Então, cladogênese tem barreira geográfica. Anagênese não tem barreira geográfica. A anagênese normalmente é considerada como uma microevolução, uma evolução lenta, bem devagarzinho, né, que o ser vai ficando um pouquinho diferente do que ele é. Já na cladogênese, a gente acha que os cientistas, né, acham que é a forma mais comum da formação de espécies diferentes. A grande maioria dos seres surgiu de uma cladogênese, de um isolamento geográfico, tá? Seguido, então, daí de um isolamento reprodutivo, que daqui a pouco a gente já vai ver. Então, dominem os conceitos para vocês se darem bem lá no vestibular. Certo? Então, vamos lá, que tipo? Mas o que é isso? Barreira geográfica, né? A barreira geográfica simplesmente vai evitar o fluxo gênico. Professor, o que é fluxo? Está falando em fluxo gênico aí e eu nem sei o que é fluxo gênico. Fluxo gênico é reprodução, né? Se eu impedir que o indivíduo se reproduza com outro, eu estou impedindo que o fluxo gênico aconteça. Mas o que é esse tal de fluxo gênico? São os genes. Então, veja, se está todo mundo junto, um grupo de seres junto, qualquer mudança que ocorre em alguns deles, tá? Se for para o bem, se for uma coisa boa, ele tende a ir se espalhando por essa população. E daqui a pouco toda essa população tem aquilo de novo, tá? Então houve o quê? Uma evolução de toda a população, tá?
Novamente surge uma outra diferença, essa diferença é boa, se espalha por toda a população. De novo, uma outra mutação, uma outra recombinação que deu legal, toda a população tem. Agora, eu separo a população em dois grupos. Pronto. Aquelas coisas boas que estavam acontecendo nesse aqui já não passam para esse. E as coisas boas que estão acontecendo aqui, que são diferentes do que está acontecendo aqui, né, ficam aqui só. Pronto, o fluxo gênico foi interrompido. Esse fluxo gênico interrompido vai fazer com que cada vez mais coisas boas, digamos, vai acontecendo aqui, diferente do que vai acontecendo aqui. E coisas boas vão acontecendo aqui, diferente da daqui. Dentro de pouco tempo, esses seres aqui estão tão diferentes desse que você não diz que eles eram da mesma espécie, né? Eles acumularam diferenças entre si. Professor, dá um exemplo prático aí de interrupção do fluxo gênico. Simples, é só você pensar nos felinos. É o exemplo mais clássico, né? Quando os continentes, né, Pangeia, estava tudo grudadinho lá, um continente no outro no nosso mapinha, o fluxo gênico, né, desses felinos passavam livremente de um para o outro. Eram todos eles muito parecidos, né, podendo ter algumas diferençazinhas dependendo da região aonde eles moravam, mas eram ainda, se você juntasse, eles se reproduziam. Veio a separação das massas continentais, né? Então houve lá a separação e os felinos agora ficaram isolados. Aqui na América do Sul, por exemplo, o felino ficou isolado e começou a acontecer com ele pequenas modificações, diferentes daqueles que ficaram na África, diferente daqueles que ficaram lá na Índia. Então, de novo, aqui na América do Sul formou-se a onça, menorzinha, manchinhas, porque vive num ambiente de claro escuro, né? A floresta, ela é menor do que o leão, por quê? Porque suas presas são menores. Se ela fosse muito grande, ela ia morrer de fome. Outra coisa, no meio de árvores, o tamanho menor deixa ela mais ágil para ela poder correr no meio da mata. Tá? O leão ficou num local onde ele tem grandes presas, em que a vegetação é mais amarela, então o pelo dele tende a ficar, né, com a cor, né, foi selecionando, né, o darwinismo, né, ou neodarwinismo, se quiser, foi selecionando os leões que tivessem aquela cor do mato, que passavam despercebidos das suas presas. Então sofreu ali, né, uma especialização, tá, diferente do que aconteceu aqui. Lá na Índia, a mesma coisa, o tigre surgiu com linhas paralelas, porque lá a vegetação é um pouquinho diferente da daqui, né? Lá, por exemplo, nós temos também grandes presas para ele, então ele tem que ser grande também, né, para poder derrubar a sua presa e tudo mais. E lá predomina, né, os bambus, né, a floresta de bambu. E o bambu, veja, ele é retinho, então as listas retas do tigre fazem com que ele consiga permanecer escondido, né? O tigre é um predador de emboscada, então ele fica só esperando a presa, né, não vê-lo, e aí quando vê, é tarde demais, ele consegue pegá-lo, né? Então, veja, foi acontecendo essa diferença, tá, entre eles. Se eu juntar, por exemplo, na natureza, tem como juntar um tigre com um leão? Não, na natureza não, eles estão muito longe entre si, né? Se você pode juntar um leão e uma onça, está muito longe, tá? Isso localizado no planeta. Mas se o homem pegar, eles são inimigos naturais entre si, eles se matam de cacete, tá? Colocou lá um tigre e um leão junto, mesmo que seja um macho e uma fêmea, eles vão se arrebentar de pau. Mas já aconteceu que um tigre, um leão, criado desde pequenininho em cativeiro, né, acabam se reproduzindo, tá? E eles formam o que a gente chama de híbrido, aquele ser, né, híbrido, eu vou até mostrar, tem até uma figurinha para vocês aí, né, o híbrido que hoje é considerado o maior felino não natural que existe. Ele é muito grande, né? Ele é maior do que o leão e do que do tigre que lhe deram origem. E ele é o quê? Um ser que veio porque
tanto o tigre quanto o leão ainda estão muito próximos geneticamente. Então, eles ainda conseguem passar uma certa parte do fluxo gênico. E nasce, então, o ser frágil, tá? O ser, por exemplo, que pode ou não se reproduzir, mas ele é muito frágil reprodutivamente falando. Então, ele consegue se reproduzir ou não consegue. E mesmo que consiga reproduzir, os seus filhotes são muito fraquinhos e tendem a ir morrendo e deixando de existir. É o que a gente chama de híbrido, que daqui a pouco nós vamos comentar. Tá? Então, o que é uma barreira? O que pode impedir o fluxo gênico? Rios, montanhas, distância. Né? Então, geograficamente mesmo, né? Tudo aquilo que você pode dizer que é uma parte geográfica, né, é um impedimento, né, que vai acontecer com os seres. Lembrando também que o que leva muito em consideração aqui é que ser a gente está falando. Se você pegar seres pequenininhos, né, às vezes o próprio desmatamento da floresta evita que ele se exponha. Existem certos mosquitos, né, que não saem da floresta. Se eles chegam na beiradinha da floresta e tem um descampado, ele volta. Tá? Isso impede que, se for passada uma estrada no meio da floresta, esses mosquitos daqui entrem em contato com os mosquitos de lá. Pronto, a estrada foi o quê? Uma barreira geográfica. Né? Então, isso vai depender muito do ser, certo? Seres maiores, lógico, vão atravessar a estrada na boa. Tá? Mas, nesse caso desses seres que não se expõem, né, uma estrada é um impedimento. Tá? É por isso que tem essa briga, né, de fazer estrada no meio de reserva, etc., né, porque isso pode fazer com que o fluxo gênico seja interrompido. Uma represa no rio, né, ele é o quê? Um impedimento geográfico para que os peixes subam o rio. E isso pode fazer com que, inclusive, eles não consigam se reproduzir e venham à extinção. É o caso do lambari, né? O lambari tem que subir correnteza. Então, você faz uma barreira que o rio diminui de velocidade e que o lambari não consegue subir, ele tende a não se reproduzir. Se ele não se reproduzir, já é. Certo? Então, ó, isolamento geográfico, quando você tem a interrupção do fluxo de uma população por uma barreira geográfica, né, como é esse exemplo aqui. Então, você tinha lá bichinhos, aí eles são isolados geograficamente, e aí eles começam a se reproduzir entre si, no caso aqui, né, nesse caso aqui, diferente, né, dos que estão aqui, então estão se isolando, tá? Depois de um certo tempo, eles já são, né, tão diferentes, que esses daqui não conseguem mais se reproduzir com esses daqui. Esses aqui só se reproduzem entre si, tá vendo ali o love, né? O coraçãozinho ali, love, entre eles, e esses aqui entre eles. Ou seja, não existe mais possibilidade de troca de genes entre os dois. Por quê? O que acontece? Várias coisas vão acontecer, a gente vai falar depois, para que essa espécie aqui não consiga, nem que ela queira, se reproduzir com essa aqui. Né? São aquelas modificações tão grandes que não dá mais. Depois a gente fala um pouquinho sobre o que acontece ali. Tá? Então, aqui de novo, isolamento geográfico, então ele só fala um pouquinho ali embaixo para vocês, né? Que se persistir a um longo tempo, pode acontecer os indivíduos acumularem diferenças tal que não consigam mais se reproduzir. Certo? Tranquilo? Opa, não era isso que eu queria. Tá? Isolamento reprodutivo. Então, agora vamos ver. Quais são? O que acontece para que a espécie A aqui não consiga se reproduzir com a espécie B? O que acontece no ser? Então, ó, primeiro, isolamento geográfico, muito tempo, né, vai acontecer o isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo não existe mais, mesmo que se juntar mais o fluxo. Tá? O que acontece, então? O isolamento geográfico vai ocasionar um isolamento reprodutivo e, a partir do momento que a espécie não consegue se reproduzir com outra, olha aí, nós estamos diante de uma nova espécie. Então, veja que fácil que é, né, produzir uma nova espécie. Isola geograficamente, deixa os anos passar, passou muito tempo, né, desse isolamento, nós vamos ter um isolamento reprodutivo, e se eles não conseguem mais se reproduzir, e a partir daí nós temos uma nova espécie. Não é moleza? Moleza, né?
Então, olha aí, ó, certo? Acredita-se hoje que todas as novas espécies, por exemplo, se pegar lá os vertebrados, né? A divisão lá dos vertebrados em peixes, anfíbios, répteis, veio exatamente dessa isolamento geográfico, seguido de isolamento reprodutivo, espécie, a espécie foi sofrendo cada vez mais modificações e hoje você não consegue ver, né, que elas vieram de um antecessor, de um ser que deu origem a esses outros que vocês têm aqui, bem facinho e bem moleza. Certo? Então, vamos lá. Existem tipos de especiação. Tá? Novos termos agora que vocês têm que dominar. Existe a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Qual que é a diferença, prof? Muito simples. Tá? Vamos por aqui. Ó. O exemplo. Ocorre um isolamento geográfico de uma população, de uma mesma população. Então, veja, na especiação alopátrica, nós tínhamos uma população que foi dividida. Ficou nesses bichinhos estranhos aqui, né? Alguns do lado de lá, alguns do lado de cá. Isolamento geográfico. Aí o que vai acontecendo? Com o tempo vai ocorrer ó, um isolamento reprodutivo. Tá? Primeiro geográfico, seguido de um isolamento reprodutivo. E aí o que acontece? Ó, os genes que circulam nessa população aqui vão fazendo com que eles fiquem diferentes. Por exemplo, né, aqui, vou dar um exemplo só aqui. A cor branca favorece eles conseguirem ficar disfarçados no ambiente. Enquanto que no lado de cá, dessa fratura, né, que aconteceu, a cor marronzinha é que dizia que eles conseguissem se esconder, né, dos seus predadores. Então, o que acontece, tá, com o tempo, veja, vai ficando tão diferente, que você já não consegue dizer que eles eram de uma população anterior. Mas, prof, naquela população anterior, lá tinha uns pretinhos com bico, o que tinha um outro... Bom, o que é aquilo? Aquilo são pequenas variações que aconteciam nos seres. Se não foi favorável, digamos lá, nesse lado aqui, ó, onde você tinha esse pretinho aqui. Se essa cor não foi favorável, ela foi eliminada. Os predadores devoraram esse coitado aqui. Então ele vai deixar de existir. A mesma coisa aqui, ó, os branquinhos agora deixaram de existir. Tá? O preto também, ó. Coitado, não levou sorte em nenhum lado, né? Mas esse aqui, ó, sobreviveu. E mais ainda, veja que com o tempo ele sofreu modificações, ó, o tipo do bico, como ficou diferente, né? Então isso é uma especiação alopátrica, em que você tinha uma mesma espécie separado por um isolamento geográfico e devagarzinho vão ficando diferentes, tá? Certo? Simpátrica, né? Não ocorre isolamento geográfico também, tá? No caso aqui, o que vai acontecer? O mecanismo ouvido é pouco conhecido hoje, mas é assim, tá? O que se sabe é que uma mesma espécie vivendo numa mesma região, tá? Alguma coisa que ainda não é bem conhecida, quer dizer, sabe-se o que acontece, né? Mas pode variar muito, ela vai favorecer algumas diferentes a sobreviver. Um exemplo para vocês entenderem o que é simpátrica, tá? Simpátrica, eu tenho na minha cabeça assim, ó, são os primos, tá? Então, imaginem que numa determinada região, tá, fique lá numa determinada floresta, um determinado local dessa floresta tem um solo mais ácido do que o outro. Tá? Alguns primos, árvores que eram da mesma espécie, aparentadas, se dão bem nesse ambiente ácido porque nasceram com essa modificação genética. Já os outros que não são esses primos, estou dando um exemplo, lógico, não vou dizer, não, mas no vestibular é que eram primos. Não, seres que, da mesma espécie, que, por causa de modificações genéticas, acabaram se dando bem nesse ambiente ácido. Enquanto que os seus parentes que estavam em volta continuam normal. Então, o que acontece? Eles não sofreram essa influência. O que vai acontecer? Ali no meio, os primos vão começar a se reproduzir.
Como os da lateralidade, né? Aqueles que não gostam de ambiente ácido, já não conseguem trocar genes com ele, as modificações devagarzinho vão ocorrendo. Então, no mesmo ambiente, sem uma barreira geográfica, né, podem surgir seres um pouquinho diferentes. O pessoal normalmente usa, né, a disrupção como explicação para isso. Na disrupção, deixa eu só passar, aqui é do ácido, do básico, né, um desenho ali, né? Calcário, vulcânico, aqui ele fala em solo, né, com maior quantidade de calcário, outro vulcânico, uma espécie se dá melhor no calcário, outra se dá no vulcânico, mesma espécie, mas pequenas modificações fazem com que isso aconteça, né? Vai se isolando, e daqui a pouco você vai ter uma nova espécie. Deixa eu mostrar essa aqui que é melhor, tá? Aqui, ó, você tem uma especiação alopátrica. A alopátrica, ó, geográfico, aparecendo aqui, duas espécies de pinheiros diferentes. Aqui, simpátrica. Ó. Simpátrica, você tinha uma floresta e lá no meio começam a aparecer alguns pinheiros diferentes. Nos vegetais, isso é explicado, muitas vezes, pelas alterações genéticas que ocorrem em número de cromossomos. Então, vamos supor lá, vou dar um exemplo. Você tenha 10 cromossomos numa espécie, né? E daqui a pouco o que acontece? Essas 10 acabam formando seres com 12. Tá? Uma mutação. Esses 12 já não batem mais com aqueles 10, já não dá mais. Tá? Então, isso é muito comum nas plantas. Nas plantas, elas, em vez de ter 2 Ns, elas podem ter 2 Ns, 3 Ns, 4 Ns, né? Só que os números ímpares não batem. Então, se você pegar um indivíduo 3 Ns, né, e cruzar ele com 2 Ns, já não dá nada. Por quê? Lembram? Para que ocorra a divisão celular, os cromossomos têm que se parear. Se você tem um número ímpar de cromossomos, eles não pareiam. Então, 3 Ns não bate. Tá? Não consegue reproduzir, porque vai ficar alguns cromossomos que não vão formar pares. Já 4 Ns, isso aumentou a quantidade de cromossomos. Já bate, porque é o número par. Então, se você pegar 4 Ns com 2 Ns ou 4 Ns com 4 Ns, você já consegue fazer a reprodução. Só que isso vai fazer o quê? Que esses seres com mais cromossomos sejam diferentes do original. Então, eles podem ser o quê? Mesma espécie a princípio, só que completamente diferentes. Já como não dá mais para reproduzir os ímpares, começa o isolamento geográfico. Isso é bem comum na nossa alimentação, né? O trigo, tá? É um ser que é 4 Ns, né? E que consegue se reproduzir com outros 4 Ns, 6 Ns, mas não consegue com 3 Ns. Tá? Então, houve o quê? Houve uma modificação genética no ser. E isso fez com que a espécie seja diferente. Então, para vocês, para o vestibular, tem barreira geográfica? Alopátrica. Não tem barreira geográfica. Aconteceu qualquer coisa relacionada a os cromossomos. Opa, então é simpátrica. Alopátrica, geográfica. Simpátrica, não é geográfica. Certo, meus queridos? Até mais. Tchau, tchau.